Boa tarde a todos, todas os que estão nos ouvindo hoje, nessa tarde. Tenho o prazer de apresentar a nossa conferencista de hoje, a professora Celeste Henrique Marques Ribeiro de Souza, que vai apresentar para nós o romance O Tigre Azul, do autor judeu-alemão Alfred Döblin. Gostaria de dizer que a professora Celeste, ela é doutora, mestra e pós-doutora em literatura alemã e teoria literária, é professora sênior do programa de pós-graduação em língua e literatura alemã da USP e fundou e coordena o grupo de pesquisa Relibra, credenciado na USP e no CNPq, onde desenvolve, entre outros, o projeto Literatura Brasileira de Expressão Alemã. O romance de hoje, O Tigre Azul, foi traduzido pela professora, né, em língua portuguesa, né, português brasileiro. Então, é hoje um grande prazer ter aqui né, a própria tradutora, porque se trata de um texto muito interessante, né? Como ela mesma diz, é um texto multitemático que abrange desde cultura religiosa e profana, sobretudo do período final da Idade Média e início dos tempos modernos, pré-história e história da colonização sul-americana, mas, ao mesmo tempo, também espelha ideias e projetos de vida próprios do mundo da vida do autor, né? Ou seja, século XIX e século XX. Né? Nesse sentido, trata-se de um texto polifônico de grande interesse e gostaria também de dizer que teremos, né, um público participando online que poderá enviar as suas perguntas para serem respondidas no final dessa conferência pela professora no e-mail do Instituto de Estudos Avançados, iea responde@usp.br. Né? Agradeço ainda uma vez, né, mais uma vez, o Instituto de Estudos Avançados que nos hospeda aqui e também o trabalho e parceria dos técnicos, né, que estão auxiliando, do Instituto, que estão auxiliando esse evento. Muito obrigada, professora Celeste, por estar aqui conosco e desejo uma ótima tarde a todos, um ótimo proveito desse encontro. Muito obrigada. Boa tarde, Marina, boa tarde ao Jorge e à Cláudia, que nos dão suporte. Mas quero agradecer à professora Marina Massimi, que é a coordenadora do grupo de pesquisa Tempo, Memória e Pertencimento, do Instituto de Estudos Avançados da USP, o convite para realizar esta conferência intitulada Nas linhas e entrelinhas do romance O Tigre Azul, de Alfred Döblin, um mundo de conhecimentos. Quem ouviu o título da minha fala pode estar perguntando: como assim? Como pode a literatura stricto sensu ser veículo de conhecimento? Pode sim. Virginia Woolf, por exemplo, no seu ensaio Um Teto Todo Seu, de 1929, afirmou que a ficção pode conter mais verdades do que os fatos. Também duas sentenças de autoria do próprio escritor do romance, o alemão Alfred Döblin, que em 10 de agosto deste ano de 2024 teria feito 146 anos, duas sentenças suas registradas no ensaio O Romance Histórico e Nós, de 1936, norteiam as palavras desta fala. São elas: um escritor é um tipo especial de cientista. Ele é uma mistura de psicólogo, de filósofo, de observador social. E outra frase: uma vez que o imigrante tem falta do presente, seu desejo é encontrar paralelos históricos, localizar-se historicamente, justificar a necessidade das recordações, a tendência para consolar-se e para vingar-se, pelo menos de modo imaginário. Esta última declaração
que claramente remete ao desterro do próprio autor, permite que o tempo trabalhado no romance O Tigre Azul, de 1938, do mesmo Dublin, regrida e também seja estendido ao tempo do exílio do escritor, 1933 a 1945, e ao tempo do leitor, que no caso é 2024. O assunto central deste romance, O Tigre Azul, é a epopeia dos jesuítas durante sua evangelização dos nativos sul-americanos nos séculos XVI, XVII e XVIII. Nas linhas e entrelinhas do romance, particularmente na camada semântica do texto, articulam-se conhecimentos que se movem sobre um grande quadripé temático, a saber, 1. A cultura e os saberes dos povos nativos da América do Sul, um mundo mágico. 2. A cultura e os saberes da Igreja Católica Romana nos séculos XVI e XVII, um mundo mágico, irracionalista e materialista. 3. Os saberes da ciência, que despontava com força nessa época e se projetava no futuro, um mundo racionalista. E a cultura e os saberes dos colonizadores e mercadores das mesmas épocas, um mundo materialista por excelência. Tais culturas e saberes repercutem até os dias de hoje. Sobre a cultura e os saberes dos povos nativos, o mundo mágico, o romance oferece fragmentos vislumbrados em meio à ação colonialista e à evangelização jesuítica. Logo no começo, já no final da viagem da Europa à América do Sul, há um diálogo entre dois jesuítas, Manuel da Nóbrega e o novato Mariana, sobre o calor que se faz presente na caravela à medida que se aproximam dos trópicos sul-americanos. Para o inexperiente Mariana, o calor tinha que ser combatido, pois agir, levar o evangelho às populações nativas, sob aquele calor, seria impossível. O erro do dominicano Las Casas no trabalho da evangelização dos silvícolas na América Central e nos territórios dos hoje México e Venezuela tinha sido justamente esse, ter ignorado o calor ao aproximar-se dos indígenas na floresta, dos indígenas que se entregavam a esse mesmo calor, quer dizer, dos nativos que estavam em sintonia com o clima, com a floresta, com a natureza. Para o sucesso da evangelização, esse vínculo tinha de ser cortado, pois na cultura ocidental havia a crença de que o calor tornava impossível a civilização, de que o calor era responsável pela preguiça, pela fraqueza moral e pela sensualidade exagerada. A civilização pressupunha o domínio da natureza. Esse problema do calor na vida humana haveria de repercutir em 1748 no livro O Espírito das Leis, de Montesquieu, um marco do iluminismo. Para o filósofo francês, o clima determinaria as características de um país. O clima tórrido causaria depravações humanas e políticas. E hoje, curiosamente, entre as normas estabelecidas pela brasileira CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, está a norma regulamentadora da ergonometria. Sugere a norma que a temperatura ideal para uma produtividade máxima seja de que o local esteja entre 20 e 23 graus centígrados. A harmonia entre nativos e natureza é mais uma vez abordada no romance, quando se chega à precária povoação conhecida como Piratininga, depois São Paulo. Quando o narrador reconhece que as cabanas, cobertas de folhas de palmeira,
se adequavam bem ao solo da floresta. Essa harmonia também acaba traduzida na ação dos nativos em meio à floresta, construindo cabanas com os elementos da natureza disponíveis, procurando raízes, frutos e mel para se alimentarem. Essa harmonia também vem à tona na cena do romance em que os nativos se identificam com pássaros e lhes imitam os movimentos. Na natureza, todos os elementos são animados, possuem espírito, tal como os ditos humanos. As águas dos rios, por exemplo, são animadas pela sucuriju, identificada como uma enorme serpente que estabelece um diálogo áspero e trágico com o novato Mariana, mais ou menos convertida à mundivisão indígena. A cobra sucuriju diz que os humanos são ruins, porque matam animais e plantas, porque não têm vida própria. Esse animismo presente na cultura e nos saberes indígenas também é registrado na cena em que os silvícolas ficam fascinados com os trabalhos manuais dos jesuítas e querem imitá-los. Então, os parafusos são confundidos com a caminhada de João Batista pelo deserto, os pregos e o martelo com a crucificação de Jesus Cristo. Uma casa tornava-se uma caverna na fuga. O prego duro era esconjurado para não magoar nem segurar Jesus sofrendo na cruz. E era designado de não temas. Ou ainda, abre aspas, vou citar, a Viga, a Plaina e Maria misturavam-se monstruosa e burlescamente. Depois havia as casinhas número 1, número 2, número 3, mas elas não eram mais casinhas, e sim trechos de uma história, de uma narrativa religiosa indígena, atafulhada de plantas e animais. A marteladas associavam-se às contas de um rosário. Parafusos, ao serem apertados, rangiam, chamavam. A tábua respondia, não apenas uma vez, mas sempre. E todos constatavam isso e o confirmavam. Fecha aspas. O mundo mágico dos nativos, animado de espíritos, também é informado pelo que os brancos chamam de superstição. Ou seja, os indígenas acreditavam que um feitiço por eles feito, com nós de capim e figuras de madeira, protegiam de fato o jesuíta novato Mariana. Um mundo mágico em que todos vivem com alegria. Um mundo de florestas e campos que deixou saudades em Lucas, um nativo já transformado em camareiro de um inspetor real. Um mundo referido, confirmado e defendido nos dias de hoje pelo indígena Ailton Krenak, no livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de 2019, ao afirmar que, abre aspas, quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos deles os seus sentidos, considerando que isso é atributo exclusivo dos humanos, nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos da atividade industrial e extrativista. Do nosso divórcio, das integrações e interações com a nossa mãe, a terra, resulta que ela está nos deixando órfãos, não só aos que em diferentes graduações são chamados de índios, indígenas ou povos indígenas, mas a todos. Fecha aspas. Foi preciso chegar à segunda década do século XXI, diante da crise climática instalada no planeta, para que o indígena Ailton Krenak nos diga que sem a ressacralização da natureza, nós não temos salvação. Algo que também o físico e astrônomo Marcelo Gleiser defende como única saída para a sobrevivência da Terra. No livro O Despertar do Universo Consciente, um manifesto para o futuro da humanidade, diz ele, abre aspas,
A base conceitual para essa mudança de mentalidade é a revelação científica de que a vida é um evento raro no universo e a Terra um planeta raro. Talvez a vida exista em outros mundos, até mesmo a vida inteligente. Na prática, dadas as vastas distâncias interestelares e a falta de qualquer evidência confirmando a existência de vida extraterrestre, precisamos nos conscientizar de nossa solidão cósmica, arregaçar as mangas e começar a trabalhar imediatamente na reorientação do nosso projeto de civilização em uma direção que garanta o seu futuro. Essa é uma revolução dedicada ao despertar espiritual da humanidade, uma espiritualidade sem denominação específica, centrada na reconexão de cada um de nós com a Terra e com a coletividade da vida à qual pertencemos. Fecha aspas. Sobre os saberes e a cultura da Igreja Católica nos séculos XVI e XVII, o romance desdobra a narrativa em duas perspectivas amplas, que por sua vez se desdobram em outras menores. As duas grandes perspectivas abrangem a cultura e os saberes da Igreja Católica Romana, que são chamados à reflexão do leitor através da ilusão ao protestantismo e à contra-reforma, bem como à Guerra dos 30 Anos, e B, a cultura e os saberes dos jesuítas, que a seu tempo revelam um catolicismo utópico e um catolicismo pragmático. A cultura e os saberes da Igreja Católica na Europa, no Vaticano, é mostrada através de uma igreja mundana, com seus papas soldados e suas guerras, como a dos 30 anos entre protestantes e católicos, com suas misérias humanas, como o estupro perpetrado sem piedade a inocentes. Por exemplo, o Papa Urbano VIII, que a um só tempo se comporta como um chefe de Estado com imensos poderes temporais, um Papa que expande o território do Vaticano pelas armas e através de jogos políticos astuciosos. Ao mesmo tempo, o Papa Urbano VIII, tal qual o Mecenas, também incentiva as artes e, como senhor da Igreja, procede a reformas no plano espiritual, ainda que às vezes de modo enviesado, como aponta o romance. Os bispos enviados à América do Sul, à cidade de Assunção, no hoje Paraguai, também são mais profanos que religiosos. O bispo Dom Reginaldo de Lizárraga, um dominicano espanhol, por exemplo, nunca se adaptara às precariedades da vida sul-americana. O bispo Félix, seu sucessor, de perfil inteiramente aristocrata, amante da arte renascentista, vive amasiado com sua camareira, de quem tem uma filha. Assim é descrito no romance, abre aspas. Félix, italiano, montava como um cavaleiro e apreciava a suave viagem. Levantava-se da cela olhando para os lados e para trás. Passaram os espessos bosques de bambus que se estendiam ao longo do rio e cobriam as ribanceiras profundas que desciam até a água. Seu rosto era grave e calmo, expressava benevolência. Barbas castanho escuras emolduravam-lhe o rosto. Os olhos pretos melancólicos inquiriam e cumprimentavam a paisagem. Agora cavalgava ao longo da margem do rio Paraná. Roma, Florença, Ferrara estavam muito longe. Ele tinha desistido de seus estudos clássicos para não ouvir os monstruosos ruídos bélicos na Europa. Sonhava com a magia de uma paisagem sulina de grande paz. Tinha uma razão pessoal para visitar as singulares e muito debatidas reduções dos polêmicos jesuítas. Fecha aspas. Para Félix, os jesuítas não passam de uns fanáticos. À semelhança de seu sobrinho González,
que abandonara todas as benesses que lhe oferecera em Assunção e se enterrara naquele mundo fechado das reduções. A cultura e os saberes dos jesuítas pode ser vista no romance em 3 fases. Uma fase utópica, uma fase pragmática e uma fase sacro-profana. Em sua fase utópica, a cultura e os saberes dos jesuítas é marcada pela liderança do padre Manuel da Nóbrega e pela crença de poder fundar na América do Sul, junto aos índios, a nova Jerusalém celestial, bem como pela crença cega em milagres. Citando do romance, abre aspas. E mesmo esfregando os olhos, ainda assim, eles não conseguiam apagar aquela cena, que ora bem ali na sua frente se desenrolava viva, aquela cena da vida pacífica e feliz dos simples pescadores no mar da Galileia, Simão e André, atirando as redes, quando Jesus lhes falou, dizendo: eu vos farei pescadores de homens. E então eles deixaram suas redes e o seguiram. E ali à beira-mar encontravam-se Jacó, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que consertavam as redes no barco, e Simão e André e o Salvador, quando uma multidão se dirigiu até eles. E ele, então, mostrando-se o senhor de todas as leis antigas, deixando todos suspensos de sua boca, subiu num barco, deixando aquele ajuntamento na praia, e falou-lhes do semeador e da semente, e de como a semente caída em solo fértil brotou, cresceu, deu frutos, 30, 60, 100 vezes. Fecha aspas. Mas os milagres acabam por não se realizar. Por exemplo, uma grande batalha que os jesuítas travaram contra os mamelucos de Piratininga, São Paulo, foi perdida. Diz o romance, abre aspas, eles esperavam o milagre. Os padres estavam com eles. Os padres cantavam com eles o reino dos céus. Jerusalém, ó cidade sagrada, ó cidade sagrada, ó portal aberto, ó portão adornado de joias. Qualquer um que aqui receba Jesus Cristo facilmente pode expiar seus pecados, sendo saudado com música e regozijo, não mais precisando de se martirizar. Centenas de pessoas foram liquidadas nessa batalha. Fecha aspas. A fase pragmática dos jesuítas é marcada pela liderança do padre Montoya e pela necessidade de proteção absoluta dos jesuítas e índios sob sua custódia. Isto significa a fundação de reduções fortemente armadas que chegam a ser referidas como um Estado dentro do Estado, um Estado comunista, visto como aos olhos pelo aparato colonizador, alinhado com a emergente burguesia europeia. Nas palavras do governador da província do Rio da Prata e do Paraguai, Dom Álvar Nunes Cabeça de Vaca, dialogando com os jesuítas, abre aspas, os senhores, sempre tão sensatos, como é que me vêm agora com essa? Não é possível isolarem-se assim. Até parecem que querem construir um Estado dentro do Estado. Fecha aspas. E mais tarde, assim os jesuítas foram vistos pelo Marquês de Pombal. Citando o romance, abre aspas, lá embaixo, na América, sob a proteção de monarcas católicos, usando dinheiro de doações, tinham conseguido construir através de engodos todo o império, sem que ainda se soubessem as razões disso. Mas agora, a pouco e pouco, ia se revelando que tinha sido construído em bases comunistas. Aí haviam acumulado riquezas, explorando minas de ouro, cuja existência haviam ocultado. Astuciosos como eram, tinham impedido qualquer forma de controle,
com a alegação de que os brancos corrompiam os costumes dos índios. Essas raposas, esses lobos em pele de cordeiro, tinham fabricado pólvora em tanta quantidade que dava para fazer todas as capitais da Europa irem pelos ares. A pretexto de protegerem os pobres índios, tinham possibilitado a esses canibais, esses selvagens, armarem-se com armas modernas. Como resultado, eles tinham mostrado os dentes recentemente no caso de Sacramento, quando sustentaram uma guerra aberta contra a Espanha e contra Portugal. E agora, nervosos, mostram o jogo e atacam a sagrada figura do rei. Para eles, tudo se justifica. Traição, perjúrio e até regicídio, se isso levar ao objetivo almejado. Fecha aspas. Ora, tendo Dublin introduzido no tempo do romance, isto é, no século XVI, essa reflexão sobre o comunismo, o leitor também se vê, de certa forma, obrigado a pesquisar a história do conceito e vai achar-lhe o começo em A República de Platão. Já aí, Platão apresenta uma sociedade que compartilha seus bens e a educação das suas crianças, adotando um sistema sem propriedade privada e sem famílias. Depois, já em pleno século XVI, Thomas More publica em 1516 Utopia, que persegue o mesmo ideal igualitário. Em 1755, Jean-Jacques Rousseau publica o ensaio Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, demonstrando que a origem das desigualdades está na propriedade privada. Mas é só com Karl Marx e Friedrich Engels, no Manifesto Comunista, de 1848, que o termo alcança uma configuração moderna, com desdobramentos vários, chegando ao tempo do autor do romance, Alfred Döblin, que vai de 1878 a 1957, passando pela Revolução Bolchevique de 1917, chegando ao nazismo em 1933 e ainda à atual polarização entre esquerda e direita. É importante destacar que o comunismo, tal como conhecemos hoje, isto é, como sistema socioeconômico que defende a propriedade comum dos meios de produção, não existia nos séculos XVI, XVII e XVIII. O comunismo moderno só surgiu com as ideias de Karl Marx e Friedrich Engels no século XIX. Voltando à cultura e aos saberes dos indígenas, a fase pragmática de Montoya evolui para uma fase sacro-profana, no romance capitaneada pelo superior Luís de la Roca, que é marcada pelo auge da prosperidade econômica e militar das reduções, em que os eclesiásticos já não se misturam com os povos originários, tendo-lhes entregado cargos administrativos, embora sob sua supervisão. Citando o romance, abre aspas, as reduções prosperavam de modo admirável. Com os excedentes, os padres compravam ouro, cobre, bronze, prata, pagavam o tributo devido ao rei, a erva mate continuava a ser a sua mercadoria de troca mais valiosa, o sul produzia mel, cera, milho, algodão, o norte fornecia lã, cânhamo, trigo, florestas, peixe, prados para o gado e cavalos por toda a parte. Os padres nas reduções enclausuravam-se em colégios, só apareciam em grandes solenidades, governavam com a ajuda de um conselho profano, um corregedor, um alcaide, assessores, todos gentes de coro. Apareciam na igreja rodeados por meninos do coro, lindamente vestidos. Não entravam nem nas casas, nem nas choupanas. Os doentes eram levados para o edifício junto ao colégio. Onde quer que os padres se mostrassem, faziam-no em grandes cortejos, com pompa e majestade. Fecha aspas. Voltando a citar, era preciso que as pessoas lá fora,
que tinham uma inveja incontrolada da prosperidade das reduções, soubessem que elas tinham garras. Em seguida, o alto funcionário foi levado a visitar os arsenais, em companhia do mestre de campo e do sargento Mor. Centenas de cavalos eram sempre mantidos na reserva. Havia uma profusão de lanças, machados, pontas de flecha de ferro, bons arcos, catapultas, estilingues, armas de fogo e estoques de pólvora. O inspetor ainda visitou as famosas fazendas de gado. Em cada uma delas, as igrejinhas, as árvores frutíferas, os pomares de laranjeiras. Que prosperidade! Que poder! Fecha aspas. Neste passo, a narrativa abre espaço para mais paralelos históricos e o debate sobre o que é o comunismo é reaceso. Era Jesus comunista? E a teologia da libertação militada no século XX pelos jesuítas Juan Luís II, uruguaio, e Juan Sobrino, espanhol? E o que dizer da venda dos excessos de produção ao tempo do superior de La Roca? Trata-se de temas para reflexão, embora se saiba que os jesuítas que pertenciam à Companhia de Jesus eram uma ordem religiosa criada em 1534 por Inácio de Loyola, vinculada à Igreja Católica e por ela reconhecida, portanto, em princípio, não eram comunistas. Nos séculos XVI, XVII e XVIII, os jesuítas destacaram-se principalmente pela pregação do Evangelho em todo o mundo, bem como pela educação, tendo desenvolvido saberes primeiros de psicologia e pedagogia. Aliás, sobre este assunto, pode-se ler o pioneiro trabalho de Marina Massimi, História dos Saberes Psicológicos na Cultura Brasileira, premiada agora em 2024 com o Jabuti Acadêmico. Nas missões ou reduções fundadas em áreas do Paraguai, da Argentina e do Brasil, os jesuítas, sob a liderança de Montoya, convertiam os nativos ao cristianismo com disciplina severa. Ensinavam-lhes agricultura, artesanato, música e outras habilidades. Portanto, embora os jesuítas tenham praticado uma forma de vida comunitária em suas missões, isso não deve ser confundido com o comunismo no sentido moderno do termo, pois os jesuítas não estavam preocupados com a implementação de um sistema econômico específico. Todavia, as palavras de Alfredo Blin no ensaio Romance Histórico e Nós, ao falar do seu interesse pelos paralelos históricos, permite que a discussão se estenda aos méritos e deméritos do liberalismo versus socialismo, na tentativa de resolverem a miséria humana, discussão que ainda ecoa com vigor nos dias odiernos. De um lado, o liberalismo, cultivado desde o século XVII, para enfrentar os absolutismos reinantes, floresceu na economia do século XVIII e seguiu adiante até hoje, defendendo a eficiência dos mercadores, nas palavras de hoje, do mercado, na distribuição das riquezas. De outro, o socialismo, surgido no final do século XIX, com sua defesa do término da exploração do trabalho e de uma sociedade sem classes, já praticada de alguma forma e a seu modo à época dos jesuítas, em suas reduções sul-americanas. Sobre os saberes das ciências. Ainda em paralelo aos apresentados mundos do século XVI e XVII, um outro mundo também concomitante é desvelado pelo narrador. Em suas palavras, abre aspas, algo misterioso e gigante avolumava-se sobre os brancos. Aqueles que se inquietavam não era só a inquietação que sentiam. Adivinhavam-no de várias maneiras, expressavam-no de formas variadas. Sobre um povo desabava mais rapidamente do que outro. Fecha aspas. No bojo desse algo misterioso e gigante,
avulta ao mundo da ciência, que também começa a tomar empuxo, um mundo que torna visível o começo da dessacralização da natureza. Cientistas e suas histórias, suas biografias são trazidos à narrativa em sequência baralhada. Mas um mundo paralelo dos séculos XVI e XVII toma forma no romance. Entre os cientistas nomeados sobressaem Nicolau Copérnico, Girolamo Cardano, Miguel Servet, Andreas Vesalius, Giordano Bruno, Galileu Galilei, todos do século XVI. Nicolau Copérnico, polonês, como todos sabem, foi o astrônomo e matemático que desenvolveu a teoria heliocêntrica do sistema solar, que se opunha às explicações aristotélicas, aceitas pela Igreja, que afirmavam que a Terra era o centro do universo. Nas palavras do astrônomo Marcelo Gleiser, abre aspas, uma mudança profunda de perspectiva sobre o nosso lugar no universo ocorreu em 1543, com a publicação do famoso livro sobre as revoluções das esferas celestes. Copérnico propôs que, ao contrário do que todos pensavam até então, a Terra não era o centro do universo, mas um mero planeta girando em torno do Sol, como Vênus, Marte e todos os outros do nosso sistema solar. Fecha aspas. Tal como Copérnico observara de sua torre sem teto. Copérnico também era cônego da Igreja Católica, governador e administrador, jurista e médico. Por causa de suas ideias revolucionárias e distantes do mundo natural, foi punido pela Inquisição, com o silenciamento de suas obras e de sua voz. Mas suas descobertas não foram aniquiladas. Influenciou Giordano Bruno, Johannes Kepler, Galileu, Isaac Newton, René Descartes, que por sua vez haverão de influenciar outros e assim por diante até os dias de hoje. Com Copérnico, nas palavras de Marcelo Gleiser, abre aspas, até a diversidade da vida perdeu a sua magia. Ao nos posicionarmos acima dos animais, acreditando que nós humanos somos mais deuses do que bichos, os donos da natureza. Fecha aspas. Girolamo Cardano foi um polímata italiano. Escreveu mais de 200 trabalhos sobre medicina, matemática, física, filosofia, religião e música. Na matemática, foi o primeiro a introduzir as ideias gerais da teoria das equações algébricas. Influenciou Lodovico Ferrari, Isaac Newton, Pierre de Fermat e assim por diante. Foi condenado pela Inquisição e depois libertado. Miguel Servet foi um teólogo, médico e filósofo de Aragão, na Espanha. Humanista, interessado por assuntos como astronomia, meteorologia, geografia, jurisprudência, matemática, anatomia, estudos bíblicos e medicina. Servet foi o primeiro europeu a descrever a circulação pulmonar. Condenado à morte por heresia, também teve seus livros queimados. Andreas Vesalius foi um médico belga, considerado o pai da anatomia moderna, tendo baseado suas observações nas dissecações que ele mesmo praticava. Foi o autor da publicação da Organização do Corpo Humano, um atlas de anatomia publicado em 1543, o mesmo ano em que Copérnico publicou sobre as revoluções das esferas celestes. Vesalius foi condenado à morte pela Inquisição. Curiosamente, um exemplar dessa obra rara acaba de chegar ao IEB, ao Instituto de Estudos Brasileiros, na USP, conforme notícia sobre a forma e o conteúdo do livro, no Jornal da USP de 11 de junho deste ano de 2024. Vale ler o comentário que leva o título Instituto de Estudos Brasileiros da USP recebe livro do século XVI. Giordano Bruno foi um teólogo e frade dominicano italiano,
filósofo, escritor, matemático, poeta, ocultista hermético, teórico da cosmologia. Apresentava teorias do universo infinito, composto por múltiplos mundos, indo além de Copérnico. Foi condenado à morte na fogueira pela Inquisição. Influenciou Galileu Galilei, Gottfried Leibniz, Umberto Eco, entre outros. Galileu Galilei foi um astrônomo, físico e engenheiro florentino, às vezes descrito como polímata. Frequentemente é referenciado como o pai da astronomia observacional, o pai da física moderna, pai do método científico, pai da ciência moderna. Aprimorou o telescópio, trabalhou com cinemática e dinâmica. Foi condenado pela Inquisição ao silêncio da prisão domiciliar até sua morte. Ora, todas estas descobertas contrariavam e colocavam em xeque os saberes teológicos, ainda hegemônicos da Igreja Católica em Roma. Todas estas vidas, todos estes cientistas, com todas as suas vicissitudes, devem ter servido de consolo ao nosso escritor Alfred Döblin no exílio, conforme sua frase do começo desta fala. Uma vez que o imigrante tem falta do presente, seu desejo é encontrar paralelos históricos, localizar-se historicamente, justificar a necessidade das recordações, a tendência para consolar-se e vingar-se, pelo menos de modo imaginário. Sobre a cultura e os saberes dos colonizadores e dos mercadores. Um outro mundo paralelo toma forma no romance e na história dos séculos XVI, XVII e XVIII e abarca colonizadores e mercadores. Quase sempre gente rude e inculta. Os colonizadores e mesmo os governadores e seus subordinados ligados à coroa na metrópole procuravam na América do Sul novas possibilidades de sobrevivência. Os colonizadores paulistas, por exemplo, eram desbravadores de sertões e descobridores de minas de esmeraldas, e o faziam junto com seus índios. Também havia colonizadores em ranchos e fazendas, que progrediam graças ao trabalho escravo dos nativos, vigiados por gente branca armada, e depois também graças ao trabalho dos negros, traficados da África para a América. Citando o romance, abre aspas, eles apenas são assim cordiais conosco, enquanto nos temerem. Se meu irmão, aquele que acabou de sair, não andasse por aí armado e atirasse em todo aquele que é pego em fuga, sem dó nem piedade, hoje estaríamos sós e já teríamos sido massacrados. Fecha aspas. Com o advento da ciência e o desenvolvimento dos instrumentos náuticos, houve a explosão irreprimível dos mercadores, que começaram a comerciar entre a Europa e o continente americano, colocando em evidência a alienação de reis e nobreza, um assunto que também rende discussão até hoje. Citando o romance, abre aspas, de repente, o alarme soou nos ministérios de Madrid, subordinados ao então eu, o rei, ainda no poder. Os furiosos comerciantes e armadores de Cádiz, Sevilha e Málaga fizeram-se presentes em pessoa. Em Madrid, depois de um verdadeiro tumulto, tomaram de assalto as salas do governo. Não eram nem um pouco figuras distintas. Os nobres madrilenos notaram com mal-estar a espécie de gente ordinária que medrava pela costa. Era uma colonização às avessas, que se afoitava pelo interior do país. Rebotalhos espanhóis, agora ataviados com sacos de dinheiro, fidalgos fracassados, que precisavam trabalhar, negociantes, exportadores. Foi essa raça miserável, sem ira nem beira, mas muitíssimo industriosa, que surgiu na capital. Só alguns poucos portavam espadas à maneira nobre. A maioria apareceu trajada como olambos, tal como andava pelo porto, no escritório, no armazém,
comportavam-se como se no mundo só houvesse seus serviços. Para se dirigirem aos ministérios e ao Conselho das Índias, não utilizaram sequer carruagens. Um espanto. O modo como esses semipresidiários, esses vigias das galeras, entravam nos palácios construídos pelo rei para seus ministros, diante dos quais soldados de prontidão, espada desembainhada e penachos esvoaçantes, pavoneavam-se de lá para cá. Palácios em que as bandeiras da coroa drapejavam ao vento lá no topo. Eles chegavam como vendedores de verduras, com a pressa dos carregadores de água, sequer notando a sentinela, que saudava os visitantes. Subiam as escadas correndo, e na antessala mal entravam, já iam puxando os grossos relógios de bolso, e perguntando pelo ministro. E quando ele não se encontravam, gritavam, "O quê?", olhando pasmados em volta, e então desciam as escadas correndo, de tal modo que era preciso chamá-los de volta. "O ministro, desculpem, já está a caminho." Fecha aspas. Assim como os cientistas colocavam em xeque os princípios teológicos da Igreja Católica, assim os mercadores ameaçavam as tradições da nobreza, realçando sua inutilidade. Um mundo novo surgia, apontando para o século XVIII, um mundo todo voltado para o materialismo e o racionalismo. Com a ciência e as técnicas da navegação, a natureza também começou a ser sistemática e progressivamente dominada e modificada pelo homem. Os biomas começaram a ser alterados e transladados de um lado para o outro. O romance, num capítulo intitulado As Árvores e os Arbustos, discorre sobre as características e a trajetória do café, da cana-de-açúcar, do algodão, do tabaco, do cacau, do milho e da madeira, das árvores de borracha. O café originário da Etiópia passou pela Arábia, pela Guiana, vindo a ser cultivado no Vale do Amazonas e depois em outras regiões do Brasil. A cana-de-açúcar, oriunda da Índia, passou pela Síria, foi levada à Espanha pelos cruzados e depois trazida a São Paulo, ao Rio de Janeiro e a Pernambuco. O cacau e a árvore da borracha são originários do Amazonas mesmo. Como curiosidade instigante, gostaria de mencionar aqui a atual pesquisa de Gisele Beigelman e o título esclarecedor de um dos seus últimos trabalhos, Botânica Tirânica, a história do colonialismo pelo olhar das plantas. Está online. Como as plantas, também as gentes foram transplantadas. Foi o caso dos negros da África, que, nas palavras do romance, abre aspas, eram fortes e mais mansos que os índios. Fecha aspas. Com isto, começou mais uma onda de globalização comercial. Nos dizeres da narrativa, uma nova força primordial, sacro-profana. Citando a obra, abre aspas, e os padres de vestes e chapéus pretos eram com certeza padres cultos e honestos, que também gostavam de governar e de ostentar a mesma pompa, pelo menos nas igrejas e nos cortejos festivos, à maneira dos monarcas no mundo profano, e o comércio para eles já há muito tempo deixara de ser uma coisa secundária. Fecha aspas. Trata-se de um tema que abre espaço para o amplo debate acerca da singular colonização da América do Sul, uma colonização com objetivos capitalistas, mas sem trabalhadores livres para apoio, o que levou à escravização dos índios e depois dos pretos, ou seja, à invenção de relações de produção não capitalistas. E tudo isto floresceu no século XVIII, com as ideias do iluminismo, que marcaram uma ciência mecanicista a acreditar apenas na força da razão como o melhor instrumento para chegar à verdade. Diz Gleiser que abre aspas, essa atitude intelectual
materialista, desprezava com indiferença e arrogância as culturas indígenas e seus saberes, considerando primitiva e selvagem a profunda conexão com a terra, com todos os aspectos da natureza que caracteriza suas cosmovisões. Fecha aspas. No romance, porta-vozes destas ideias são o Marquês de Pombal e o rei da Espanha, Carlos III, e suas vozes ditam o fim dos jesuítas e das reduções. Ironicamente, esses europeus, déspotas esclarecidos, são uma extensão, uma concretização do mitológico e destruidor tigre azul guarani, que empresta o nome ao título do romance. Nas palavras do já demenciado jesuíta Gabriele Malagrida, abre aspas, este mundo não vai durar muito. É governado por gente violenta e por livres pensadores. O tigre azul de que falam lá no sul, a besta diabólica, o instrumento da destruição, desceu do céu e está estraçalhando o mundo. Ele fala isto a propósito do terremoto de Lisboa de 1755 e que repercute até hoje. Se continuarmos a ler nas entrelinhas do romance mais paralelos históricos, veremos que nos séculos 20 e 21, outras lutas e outras guerras que continuam destruindo o mundo, destruindo a natureza, outrora e ainda hoje, sagrada dos povos nativos. Tomando de empréstimo mais uma vez as palavras de Marcelo Gleiser no livro já citado, abre aspas, apesar da violência atrelada à história da nossa espécie, e aqui sim, diferentemente da cultura moderna, para nossos ancestrais, a conexão com a natureza era sagrada e misteriosa, animada por espíritos. Hoje, a Terra perdeu seu encantamento e foi dessacralizada e objetificada, povoada por humanos pecadores e bestas selvagens. A população mundial cresceu, e com ela também o consumo de recursos naturais, nos forçando a cavar mais fundo, a extrair com mais eficiência, consumindo o planeta para suprir a energia que alimenta nosso insaciável projeto de civilização. Nosso projeto de civilização só será viável quando nos identificarmos como membros de uma única tribo, a tribo humana, que engloba todas as outras. Fecha aspas. Assim também, os nativos de hoje, Ailton Krenak, com 71 anos, e Davi Kompenaua, com 68, acreditam e defendem. Enquanto isso, o tigre azul do título do romance, a figura mitológica apocalíptica do povo guarani, continua uma ameaça sobre o tecido ficcional do romance e sobre nós, leitores, espectadores, da atual, instável e ameaçadora situação climática. E tudo isto o romance oferece à reflexão do leitor, em suas linhas e entrelinhas. São assuntos passíveis de se desdobrar e discutir ao infinito. Muito obrigada pela atenção. Muitíssimo obrigada, professora Celeste, por esse maravilhoso percurso que também nos remete às questões do presente, né? Estava escutando você, lembrando que hoje, justo hoje, né, ao se aproximar do uragão lá, né, na Flórida, um climatólogo importante começou a chorar, né, porque a impotência do homem diante, né, de eventos extremos, né, por causa de uma natureza descontrolada, onde se perdeu justamente essa relação, a percepção da sacralidade da natureza e, portanto, também a relação entre homem e a natureza, né? Então, quer dizer, as temáticas, né, que você, através de você, o Dublin, não, nos coloca através do romance, são de fato muito atuais, né? Perfeito. Então, vou aproveitar, professora Celeste, para perguntar uma coisa, né? Eu fiquei
pensando, né, acompanhando esse percurso, né, a figura desse autor, né, que do seu exílio ele vai refletir sobre o drama da história moderna, né, da modernidade, a partir, né, de um evento histórico, de uma temática histórica como aquela da história da colonização latino-americana e, de modo específico, a história das reduções, né? Mas, no final, ele coloca esse fato, né, esses eventos, como exemplos de uma questão muito mais global, né, muito mais ampla. E, e ao mesmo tempo que ele reflete e discute, né, essas questões, né, esse panorama, ele também nos alerta, né, digamos, de alguma forma, realiza juízos, previsões, né, no sentido de alertar justamente, né, o nosso presente, o leitor no presente, acerca disso, né. E aí isso me fez pensar muito na figura mesmo e no papel, né, do autor da obra literária, né? E queria te perguntar isso, né? Qual que é, diante desse contexto atual, né, ainda mais, né, dramático, mas de qualquer forma muito ligado a, ao momento do Debré, né? Qual que é a função hoje, a seu ver, da obra literária, né, do autor que escreve num momento como esse, né? Qual é ou qual deveria ser, né, essa função, né? Você sabe, Marina, que eu acredito na obra literária como fonte de conhecimento. Por mais que o autor crie um mundo de ficção e que tem suas regras para atrair emocionalmente, porque o autor vai trabalhar com emoções e por isso ele retém o leitor, através justamente dessa identificação do leitor com a obra literária, há um aprendizado. Acho até que mais facilitado do que por uma obra científica. Esta é a minha opinião, talvez porque eu seja da área e eu esteja puxando a sardinha a brasa para a minha sardinha. Mas eu aprendo mais facilmente lendo literatura. Olha, veja bem, através da literatura, embora eu não tenha conversado com todas as pessoas do mundo, muito longe disso, mas eu converso com as personagens dos livros. E, no fundo, eu fico conhecendo o ser humano com uma abrangência que eu não teria se não tivesse lido os livros. Então, isso me dá uma bagagem, sei lá, de tolerância diante da sociedade que talvez eu não tivesse se não tivesse as leituras atrás de mim. E por isso eu acho que a leitura é absolutamente necessária dentro da universidade, pelo menos dentro das escolas. Uma leitura. Não vou nem entrar no mérito de saber analisar a obra literária, de saber história da literatura. Não. Leitura pura e simples. E nesse sentido, Celeste, eu penso o papel, a importância disso para a formação dos jovens, né? Exato, Porque exato. muito pouco, né, a meu ver, se veicula, né, a literatura, a leitura, né, no mundo atual, sobretudo para as novas gerações, né, nesse aspecto que você coloca como veículo de conhecimento, né, como reflexão sobre a realidade, e não como alienação, né, ou, sei lá, sim, alienação no mundo imaginário, né, mas assim, muito pouco a meu ver, se usa, né, a literatura como um instrumento educativo, né? E, Exato. Poderia até se disfarçar isso, sim, literatura como entretenimento. Mas sim, boas obras literárias, aquelas que realmente trazem questionamentos do status quo. sim. E Celeste, agora uma questão, voltando um pouco ao conteúdo, né, do romance. É interessante que esse autor alemão, né, se porque, a seu ver, ele escolheu, né, esse tema, né, a história da colonização, em particular das reduções, né, para sua discussão, né, para esse seu romance, de onde vem a origem, podemos dizer, do interesse dele por essa história, o que essa história tinha a ver com a história pessoal dele, né? Ele mesmo fala
num grande artigo chamado Epílogo, a origem, a causa, o ponto de partida pelo interesse da América do Sul. Tudo começou quando ele estava exilado em Paris e ele frequentava assiduamente a biblioteca. Então, ele ficava folheando livros, consultando livros, e um dos livros que chamou muita atenção dele foi um sobre o rio Amazonas, e, aí a paisagem da América, mas o rio Amazonas foi, assim, o ponto crucial que o atraiu para este continente. E, naturalmente, que aí surgiram tudo que estava relacionado com o Amazonas. Não só o rio, a floresta, mas também os habitantes, os índios e tal. E tem uma outra passagem do exílio dele, quando ele foge da França, quando a França foi invadida pelo Hitler, e ele foi nesse caminho até chegar à fronteira da Espanha, foi parar numa igreja jesuíta e ele foi ajudado por jesuítas. E ele conversou com jesuítas. E acho que aquilo deve tê-lo consolado no meio do sofrimento da fuga. Então, acho que as duas coisas se juntaram e desembocou nesse. Quer dizer, não só neste romance, porque este romance é o segundo volume de uma trilogia maior que se chama Amazonas, que trata da conquista da América pelos espanhóis, e depois tem um terceiro volume em que ele contrapõe a civilização indígena à civilização europeia, em que a civilização europeia aparece como a selvagem e a civilização dos índios como a civilização em si. Então, tem essas coisas biográficas também por detrás da ficção que ele acaba criando. E, naturalmente, que ele deve ter consultado outras obras em Paris, e aquilo deve ter feito, assim, emergir um mundo na cabeça dele imenso. Muito bonito isso, muito obrigada, que até Precisa nessas ter... travessias todas, né, esses encontros proporcionaram para ele um horizonte assim Sim, e de abertura, e né? ele também era psiquiatra, não é? Ah, Ele também era psiquiatra, médico psiquiatra. Então, a efervescência deve ter sido imensa. e nessa área da psiquiatria, ele também escreveu algo? Ele, no começo, acho que tem alguns ensaios, sim, mas eu estou a par só da ligação dele com a literatura. Mas ele escreveu alguma coisa, sim. É porque agora, lembrando também de algumas figuras do romance, né, o Tigre Azul, é interessante esse aspecto, porque ele descreve, digamos, particulares configurações, né, psíquicas, né, de alguma das personagens que aí bastante assim sofisticadas, né, o tipo de descrição, porque agora pensando na competência dele como psiquiatra se explica bem essa maneira dele descrever essas personagens, né? E foi um autor que foi exilado, e porque nesse contato, ele teve na fuga o contato com jesuítas, e depois no exílio mesmo, na Califórnia, ele contactou mais jesuítas, e ele se converteu ao catolicismo, Olha, numa igreja jesuíta americana. interessante também nesse aspecto assim, biográfico dele mesmo. Mas depois também, quando ele volta para a Alemanha, tudo funciona a desfavor dele. A Hum. esquerda o olha de revés porque ele se converteu ao catolicismo, né? Os judeus também olham para ele assim também de modo enviesado porque não entendem essa conversão. Enfim, foi um homem no regresso à Europa foi um homem muito incompreendido. Interessante, Celeste, pode nos contar um pouco dessa última fase da vida dele, assim? Quando ele regressou à Europa, foi para a França.
Hum. Então voltou à Alemanha. Bom, a Alemanha não existia mais, né? Estava dividida em zonas de ocupação. E ele voltou para Paris, mas depois ele voltou, foi para a Mainz, eu acho, e Mainz pertencia à zona de ocupação francesa. Lá ele conseguiu editar livros e tal, mas sempre a serviço do governo francês. E depois ele acabou tendo Parkinson e foi procurar tratamento para o Parkinson numa clínica que estava no território alemão, acho que sob quem? Acho que os Estados Unidos, e acabou morrendo lá de Parkinson. Mas foi uma vida trágica, porque a mulher se suicidou, um filho ficou na França. Depois do exílio, o núcleo familiar se fragmentou muito. Enfim, por isso que cabe muito a procura dele por homens que sofreram, como aqueles cientistas todos que ele levanta, é tudo gente muito sofrida também. E é um consolo para ele, talvez para ele dizer, não sou o único, tem mais gente no mundo que sofreu igual a mim. Celeste, pode nos contar um pouco também como foi o seu encontro com ele? Por que que você decidiu, né, se dedicar ao trabalho também da tradução da obra dele? Contar um pouquinho isso, porque já fica evidente pela tua exposição como a contribuição para a realidade brasileira hoje, né? Já na tua palestra ficou muito evidente, mas eu gostaria que você contasse um pouco do teu próprio encontro com esse autor. O encontro específico com ele foi no doutorado, que ah, na discussão do tema do doutorado dentro do curso, não foi assim um tema específico que eu escolhi, vou trabalhar com isso. Isso foi discutido no curso, o que é que seria bom, o que é que faltava e tal. E todo mundo queria muito que se estudasse a imagem do Brasil na literatura alemã. Então, dentro da literatura alemã, já fiz o recorte na literatura canônica. E comecei a levantar obras. Foi aquele método da escolha a esmo. Não se conhecia o universo da pesquisa, então eu comecei a esmo mesmo a levantar obras e fui parar nele, assim, por acaso, lendo revistas e tal, e tal, e tal. Fui parar em Amazonas, né? Na trilogia. Mas dentro da trilogia, eu fiquei apaixonada, porque como eu era estrangeira, mesmo depois de, acho que 8 anos de Brasil, eu continuava estrangeira. Eu só fui descobrir isso na própria defesa. Então eu comecei a ver, eu precisava conhecer o Brasil, não é? Eu já tinha começado a ler a história do Brasil, que é de um tal de Hélio Viana, que estava na estante do meu sogro, mas história, o texto da história, seco, assim, é seco, meu Deus do céu, que difícil que era. O Brasil continuou estranho para mim. E, de repente, lendo o Dublin, eu comecei a entender a história. Por isso que eu te falei que a literatura tem uma outra abordagem do conhecimento. E eu comecei a ler e a gostar. Eu entendia, eu lia e entendia o que tinha, como é que a América do Sul tinha sido conquistada e como é que o Brasil tinha surgido. Então começou daí. Embora bem mais tarde eu tivesse vindo a conhecer que a ficção não corresponde à história exatamente. Tem uma coluna vertebral histórica, é verdade, mas os detalhes são ficcionais. Mas foi daí assim que eu me encontrei com o Tigre Azul. E a tradução, eu tentei traduzir várias vezes, eu dei um curso de tradução mesmo, na graduação, com os alunos, tentei traduzir 2 capítulos, mas isso não foi adiante, não houve interesse, e isso só
foi despoletado com você, quando você me falou assim, em plena reunião, por que você não trabalha o livro? Eu tomei um susto. Eu falei assim, poxa vida. E comecei a traduzir. E foi assim, e traduzi. E traduzi de uma maneira tão apaixonada, Marina, é engraçado isso. Assim como eu entendi a história do Brasil através desses livros do Dublino, eu traduzi, eu fiz a tradução também de uma maneira apaixonada. É engraçado, parece que é uma realidade que me disse muito que só a psicologia pode explicar, que não tem uma explicação racional. E saiu, foi difícil de publicar, de achar uma editora, foi muito difícil, mas conseguimos achar. E aí está ele publicado. Bom, aí vai também o outro desafio dos outros dois romances da trilogia que ainda precisam ser traduzidos, né? Ou já estão traduzidos. Em português, não. Então. Então, vai lá o desafio para continuar empreitada. Já não tenho coragem. Mas seria bonito e importante, né? Quem sabe, né? Alguém que nos escute nessa live, também algum jovem Alguém, estudante, isso. pesquisador, possa se interessar, né? Porque, de qualquer forma, é uma contribuição muito bonita, né? E, além de bela, né? Do ponto de vista estético, né? Eu acho, eu acho. Mereceria, né? Então, vai aqui a provocação também para os nossos ouvintes, mas não deixa de ser também para você, Celeste, quem Ah, sabe? mas eu já estou velha, já estou velha, já estou velha. Tá? Não parece. Mas assim, bom, não sei, se não recebi nada, né, em termos de perguntas dos nossos ouvintes. Então, bom, ao encerrar, eu gostaria de te pedir mais uma última coisa, né? Qual que é a mensagem, né, que você, a partir Marina, desse... Oi. querida, entrou uma pergunta do professor Márcio, estou colando para você. Então, Raquel, Celeste, tem uma pergunta aí que está chegando. Só que, Você onde pode ler, está, Mari? Cláudia? Pronto. É, é, então, professor Márcio, agradecido pela bela apresentação sobre o romance e o papel educativo da literatura. Gostaria que a senhora pudesse voltar às curiosas questões sublinhadas sobre a relação entre o calor e... Espera, não estou conseguindo... Eu também sou um tanto desagitada nessa... O calor é sim, agora sim. É a capacidade de concentração e as dificuldades de evangelização. No romance, esse conhecimento sobre as florestas tropicais e as teorias sobre a preguiça nos trópicos tinha como base quais teorias? Obrigada, Márcia. Quando o romance começa com essa observação, no diálogo do Manuel da Nóbrega, que já é adulto, e o novato, o Mariana. E é o Mariana que está assustado com o calor. E ele fala que o Las Casas fracassou justamente porque não soube lidar com o calor. Isso é o que diz a ficção do romance. Agora, que teoria, nessa época, no século XVI, estaria por trás disso, eu não sei exatamente. Eu sei que é o Montesquieu que vai falar sobre isso realmente com todas as letras e tal. Agora, no século passado, no século XVI, acho que vigorava essa crendice, mas se tem algum cientista, algum teórico por trás disso, eu não sei. Eu acredito que não, que simplesmente era lenda. Celeste, não era lenda. Sabe por quê? Eu até agradeço a pergunta também do professor Márcio, depois me passou esse tema, mas no meu doutorado eu pesquisei um autor brasileiro, médico, formado em Coimbra, no fim do século XVIII, né, que morreu em 1823, depois aqui no Brasil, que chamava Francisco de Melo Franco, e, entre outros livros, ele escreveu um livro chamado Higiene das Paixões, em 1813. E nesse livro, uma das teorias que ele propõe, justamente
baseado na escola francesa médica, né, da medicina, digamos, e da filosofia também iluminista, né, do século XVII, XVIII, era bem essa, né, que sobretudo os moradores da costa do Brasil, por causa do calor, teriam mais fraqueza intelectual, teria mais problemas de natureza moral. Então, a associação entre o calor e a disposição, podemos dizer, psíquica e espiritual, né, das pessoas, isso estava posto na medicina já do século XVIII, XIX, sobretudo do século, no caso do início do século XIX, e era uma releitura, mas uma releitura própria, diferente daquelas antigas teorias, né, dos humores e dos temperamentos que associavam também a condição psicossomática das pessoas ao clima, né? Só que essa releitura era uma releitura de fato moderna, né? E que estigmatizava nesse sentido. É interessante porque o próprio Melo Franco chega a criticar, né? E mesmo ele sendo brasileiro, mas enfim, dizer que a população, né, das costas brasileiras não tinha disposição para o trabalho, ele tem uma visão bastante negativa nesse sentido, né, dos nativos, né, sobretudo da região das costas, por causa dessa relação entre calor e disposição, né? Então, possivelmente circulava na época algo assim Sim, nas sim, teorias. circulava, mas não, É. a não ser que Hipócrates tenha falado sobre isso. Não, mas Hipócrates nunca fez essa relação dizendo calor e, sei lá, Pois é. fragilidade mental. Isso é uma teoria mais moderna. Então, mas Agora, no século é, XVI, que eu saiba, circulava, sim, mas não sim, sei sim, sim, quem, que nome sim, sim, associara isso. Isso eu é. não sei. De qualquer forma, possivelmente, o Dublin utilizou isso para colocar essa discussão na boca dos dois, Sim, né, dos dois jesuítas. sim. É, Para não justificar. era, por exemplo, digamos, no século dos jesuítas, né, dos autores, das personagens, a que o romance são protagonistas do romance, não tinha essa visão, né, Quer dizer, quer agora eu dizer, essa visão, é, precisaria ler a vida de Las Casas para entender qual a sim, dificuldade que ele teve. sim, Talvez ele sim, tenha confessado isso. sim. Mas, assim, na literatura, podemos dizer, jesuítica e médica, né, do século XVI e XVII, não tem essa leitura. Assim, não tem porque nisso a gente, assim, foi, né, assim, vendo mesmo, trabalhando. Aí uma leitura mais recente, que é justamente do período, a partir do fim do século XVIII, início do século XIX, aí você encontra em tratados médicos essa visão, né? Talvez a influência do Montesquieu mesmo, né? Das teorias políticas, sei lá. E talvez, isso sim, a gente pode ver em José de Acosta, né, que é um jesuíta muito importante, que escreve uma espécie de etnologia, né, dos vários povos, né, da América Latina, né, dos povos latinos. Aí tem associações entre, digamos, vida não civilizada, né, condição que ele considera a vida na natureza, nas florestas, como próxima à barbárie, e a condição psíquica, digamos, mas do ponto de vista das condições de vida, não do calor, né? Podemos dizer que o elemento calor não aparece, né? Mas é interessante, né? Porque hoje, assim, justamente os cientistas estão dizendo, diante do aquecimento global, que o perigo é que isso vai atingir mesmo a atividade intelectual das pessoas. Então, nesse sentido, a temática está aqui presente para nós, né? E a gente vê isso, né? Quando é muito quente, a gente produz menos, né? Então, algo tem de real, Verdade. né? É. É sim. Bom, Celeste, eu gostaria, né, de concluir essa tua belíssima apresentação, passando a você a palavra para uma última mensagem, né, que você gostaria de dizer aqui para os nossos ouvintes, a partir também do Dublin, né, dessa imagem, né, e desse romance que é a Tigre Azul,
para concluir em beleza, né, esse momento de hoje. E também agradeço muito, muito você por estar aqui e por ter apresentado de uma forma tão bela, né, tão bonita, tão poética também, essa sua conferência. Muito obrigada. Eu que agradeço, Marina, agradeço tudo, agradeço inclusive a tradução do romance. Eu, eu gostaria de convidar todos a lerem o romance e a lerem literatura, boa literatura, que é uma fonte de conhecimento inesgotável e prazerosa. Essa seria a minha mensagem para hoje. Muito obrigada, Celeste. A literatura como um instrumento para manter viva a nossa humanidade, então, né? Com certeza, com certeza. Mesmo dentro dos desafios contemporâneos, né? Sobretudo, Esse, como foi para o Dublin, né? como foi para ele? É, Como foi para ele? muito obrigada. Então, eu gostaria mais uma vez de te agradecer, agradecer também de novo o espaço, né, que o Instituto de Estudos Avançados oferece, né, para esses nossos encontros, né, e para essas possibilidades também de conhecimento, né, porque aqui também, né, no fim, a live é também um instrumento para veicular conhecimentos, e nesse caso também um convite à leitura desse romance, e na esperança também que tenha mais pessoas interessadas na tradução do resto da trilogia. Ainda vou torcer para isso. Muito obrigada a todos, viu? Boa tarde. Tarde.